Eleições 2024, olha, você pode ter a certeza que a PUC TV estará com você, acompanhando tudo das eleições, tirando as suas dúvidas, acompanhando o dia a dia dos candidatos, as eleições, totalização dos votos, a gente sempre faz isso e você vai acompanhar com a gente. Por exemplo, hoje é o último dia para as convenções partidárias, não é isso? Agora, você já sabe o que pode e o que não pode em relação à propaganda eleitoral? Aquela feita nas ruas, com carro de som, carreata. Nós vamos falar também da propaganda no rádio, na televisão, aquela com alto-falante, comícios, distribuição de santinhos. Percebeu? É muita coisa, não é? Por isso a gente trouxe aqui uma pessoa especializada nesse assunto, que é o presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência e à Corrupção Eleitoral da OAB de Goiás, Dr. Samuel Balduino. Dr. Samuel, boa tarde, tá tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Agora, hoje é o último dia das convenções, né? Último dia. Segundo o calendário eleitoral, o dia 5 de agosto é o último dia para que os partidos possam realizar as convenções, definir os candidatos a prefeito e vice-prefeito e definir os candidatos a vereadores, né? Pode definir o candidato a prefeito e depois indicar o vice ou não? Não, é preciso que haja indicação. A Justiça Eleitoral, a jurisprudência da Justiça Eleitoral tem sido muito clara nesse sentido. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para tomar todas essas decisões. E é um tempo longo, né, Jordevai? Então, muita gente ainda gostava de deixar mais um pouquinho e tal, mas hoje a legislação está muito clara no sentido de que os partidos devem fechar no dia 5 de agosto. Inclusive, tem um prazo de 24 horas, até o dia seguinte à realização da convenção, para encaminhar as atas com todas as definições, né? As atas, resumo da convenção, para que isso possa já ser informado previamente e não haja nenhuma tentativa de fraude. O que pode ser feito são substituições posteriores. Correto. Então, por exemplo, se um partido não preencheu todas as vagas de candidatos a vereador, ele pode preencher essa vaga que a gente chama de vaga remanescente e também pode haver substituições. Então, escolhe um vice e depois isso pode ser substituído. Bom, muitos partidos, falando de Goiânia, né, também cidade do interior, as convenções foram feitas nesse final de semana, tem partido aqui em Goiânia que vai fazer ainda hoje, daqui a pouco a gente vai te informar sobre tudo isso. Aí a pessoa pergunta, mas fez as convenções, terminou, já pode fazer campanha no outro dia? Não pode. Não pode. Na verdade, a gente diz assim, a gente diz que campanha, genericamente falando, ele pode até fazer na medida em que a campanha engloba algumas questões internas, burocráticas, de registro de candidatura, de planejamento, de elaboração de plano de governo. Agora, a propaganda eleitoral, essa que chega até o eleitor, ao público em geral, só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Dia 16. Então, aí o que fica liberado a partir do dia 16? Comício? Comício liberado, carreata, passeata, caminhadas, né, em geral, todos os atos, visitas, reuniões políticas. Há alguns pontos importantes que, embora não seja uma novidade para essa eleição, a pessoa às vezes esquece, principalmente no interior, né? O carro de som, aquele carro de som que passa na porta, está proibido. Já tinha sido proibido na eleição passada, então aquele carro volante que a gente fala, graças a Deus, aquela propaganda volante está proibida. Barulhão danado, né? O povo reclamava muito, né? Sem controle do volume, né? Exatamente. Às vezes domingo de manhã, né? Atrapalhando o sono de todo mundo. É verdade, tem muito jeito de fazer campanha. Agora, comício não pode ter apresentação de cantor, né? Ou pode? Não pode ter apresentação artística, os conhecidos showmícios, né? Que anteriormente era permitido. E a participação de artistas na campanha, comícios ou em qualquer ato de campanha, também ela é vedada, por se entender que isso pode influenciar no equilíbrio, né? No equilíbrio das eleições. Então, dia 16 começa o período de campanhas. Agora, aquela campanha no rádio e na televisão, começa quando? A partir do dia 26 e vai até o dia 3 de outubro, né? A quinta-feira anterior às eleições. Aquele programa, a propaganda eleitoral gratuita. Que vai, na verdade, vai de domingo a domingo, né, durante esse curto espaço de tempo, revezando. Um dia, propaganda de prefeito e vice, no outro dia, propaganda de vereadores. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, nesse caso aí, a propaganda, por exemplo, na internet, também a partir do dia 26? Nas redes sociais? A partir do dia 16. 16 já pode. Só o programa oficial
de rádio e TV, que é dia 26. Então, a partir do dia 16, e por que o dia 16? Porque até o dia 15, os candidatos têm para organizar o seu registro de candidatura, CNPJ, que cada candidato tem que abrir, porque ele tem que abrir uma conta bancária própria para movimentar a sua campanha. Então, esse prazo se encerra no dia 15. E aí, a partir do dia 16, começa a propaganda, inclusive na internet. Agora, doutor, muitas vezes na época de campanha, os candidatos mandam aquelas mensagens via WhatsApp. Aquilo é permitido ou tem alguma alteração? As mensagens são permitidas inicialmente, desde que o eleitor que recebeu não responda aquela mensagem dizendo assim, ó, não quero receber mais. Então, se o eleitor diz que não quer mais receber aquela mensagem, o candidato ele é obrigado a cumprir isso sob pena de ter uma multa ou até de ter o seu registro cassado. Ah, então se a pessoa mandar o recado não quero mais, aí ele não pode mais mandar. Não pode mais mandar. Tá certo. E ele não pode obter esses dados, Jordevar, até é importante você falar, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele não, a lei eleitoral veda expressamente que ele obtenha esse número de telefone dessas pessoas, desse grande número de pessoas, através de compra de dados. Então, tem empresas que vendem dados que foram fornecidos pelo público em geral. Então, o candidato não pode comprar. Isso tem que ser orgânico, ele tem que, de alguma forma, obter essas informações gratuitamente para que ele possa encaminhar essa mensagem por linha de transmissão. Agora, doutor Samuel, o grande desafio é a mentira, ou seja, as fake news. Isso. E agora nós temos aqueles vídeos que podem ser editados, deepfakes. Como é que está, o que pode, o que não pode em relação a essas coisas todas? Bom, em relação às fake news, já não é de hoje. Inclusive, essa comissão que eu presido na OAB, a gente enfrenta, vai auxiliar no enfrentamento também a isso. As fake news, elas desde a eleição passada, elas tiveram um tratamento mais específico, né? Se a pessoa percebeu que é uma mentira, ela pode encaminhar para quem? Ela pode encaminhar no site da OAB. Ela tem um canal de denúncias, ela pode encaminhar para a OAB e a OAB faz o encaminhamento para o Ministério Público Federal ou ela para o Ministério Público Eleitoral, ou o eleitor pode encaminhar direto para o Ministério Público. O Ministério Público também tem no site dele um canal de denúncias. Agora, por exemplo, no caso daqueles vídeos de inteligência artificial, tem alguns que podem e outros não. Como é que é isso? O que a legislação atual permitiu? Pode ser utilizada a inteligência artificial desde que o conteúdo feito tenha um selo informando que é conteúdo de inteligência artificial. O que é proibido? As deepfakes. O conteúdo manipulado, um vídeo manipulado com uma fala ou com a descrição, a imagem de algum candidato, seja ele positivo ou negativo. Porque o negativo, é claro, é óbvio que seria proibido, mas o positivo também é. Então, aquele conteúdo escrito, por exemplo, ou conteúdo de inteligência artificial pode ser feito, desde que tenha informação clara para o eleitor. Doutor Samuel Balduino, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado.